Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou Com fidelidade. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Como sempre, nós esperamos ter uma palavra correta, uma palavra certa, que inspire confiança e segurança a todos quantos nos ouvem, crendo na nossa mensagem. Porque Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Portanto, se pregamos a palavra de Deus, e ela é de fato a palavra de Deus, não podemos de maneira alguma ter aquela modéstia, falsa modéstia, o que significaria melhor, falta de confiança, de certeza, de que estamos anunciando ao povo a verdade. O único meio de se salvar, e este é a palavra de Deus. Nós citamos as Escrituras no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. 5 pedras no córrego, naquele riachozinho, arroio, naquele ribeiro, foram apanhadas por um homem que tinha alforje de pastor. Para mim tudo isto é mensagem. Desperta a minha atenção, me inspira confiança e segurança no Deus a quem eu sirvo, e concito a todos servirem de corpo e alma. Não falamos ainda o seu nome, quem foi este homem, mas é certo
Quem conhece as Escrituras, a palavra de Deus, sabe logo de quem se trata. Sabe o seu nome. É um dos personagens mais conhecidos no Velho Testamento. Muito citado nas pregações, especialmente neste desafio tremendo de chegar-se ao filisteu, ao gigante Golias. Quando se fala em determinadas coisas, quando se vê determinadas coisas, logo nos lembramos também de determinadas coisas, determinadas pessoas. Aquele que gosta de móveis, de fabricar móveis, quando se vê ali uma tora de mogno, de cedro, de outra madeira própria, o que ele pensa? Logo ele vê um móvel lindo, fabricado com aquela madeira, o que aquilo pode produzir. A sua mente vai logo lá no fim, vai logo no resultado. Isto é maravilhoso para nós. Por exemplo, de maneira alguma um homem, uma mulher que conhece as Escrituras, quando vê uma mulher pintada, com os olhos pintados, com as unhas pintadas, não se pode lembrar de outra coisa. Eu, por exemplo, sempre me lembro de Jezabel. E quando se lembra de Jezabel, logo tem que se lembrar do seu fim também. Porque vale a pena sempre citarmos as Escrituras com referência. É como o advogado, ele tem que citar o número da lei, do artigo, o parágrafo e tudo, e assim nós fazemos. No livro de 2 Reis, capítulo 9, para quem quiser encontrar, leiam 2º livro de Reis, capítulo 9. Você vai encontrar o tipo de mulher que fez isto. Pintou seus olhos e suas unhas. Por exemplo, no versículo 30 está escrito: E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Agora, mais adiante, você vai constatar que até as suas unhas estavam pintadas. Você vai constatar que os cães comeram sua carne. E lá no Apocalipse tem aquela severa e tremenda repreensão daquele espírito horroroso diante de Deus. Tu que toleras mulher, que se faz profetiza, mulher Jezabel. Oh, que sentença tremenda! Era o tipo de uma igreja. Mas nós estamos ainda presos naquilo que, quando se vê alguma coisa, quando se vê determinadas pessoas, tem que se lembrar de determinadas coisas, de determinadas pessoas e de seu fim, respectivamente falando. Vamos guardando isto. Vocês vão notando que isso tem fundamento. Tanto quando nós falamos, tomou para si 5 pedras do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, logo está se vendo que foi um pastor que carregava alforje de pastor. Não era um pastor carregando alforje de advogado, de filósofo, de professor, de engenheiro, mas era um pastor carregando alforje de pastor. Isso me faz lembrar o que São Paulo diz, que aquele que milita legitimamente não se embaraça com negócios desta vida. Em outras palavras, São Paulo está dizendo que aquele que é verdadeiro pastor carrega alforje de pastor. Ah, então já sei.
Se trata de Davi, perfeitamente, Davi. Um tipo perfeito para os pastores verdadeiros. Davi chegou no momento de auxiliar o seu povo. Parece que ele estava completamente alheio às circunstâncias. Não sentia pelo seu país, não sentia pelo seu povo, não estava fazendo parte das programações de recuperação de jovens, não estava fazendo parte dos planos de educação, não estava fazendo parte de planos algum organizados pelo rei, por Saul. Parecia que ele estava totalmente indiferente à situação de seu povo. Mas isto não era verdade. Ele estava separado, na verdade. Como Abraão se separou e por isso teve poder para livrar o seu sobrinho Ló. Davi também estava separado. E quando ele foi, depois de seu povo constatar que não havia mais meio algum, a ponto do rei prometer enriquecer de bens, dar sua própria filha em casamento para aquele que matasse o gigante Golias, que tirasse o problema da frente de seu povo, que solucionasse o problema. E ninguém queria, nenhum dos generais de Israel. Ninguém tinha ousadia, ninguém tinha coragem, nem o próprio Saul, apesar de ser grande demais. Diz a Bíblia que quando ele chegava assim diante do seu exército, do seu povo, o homem mais alto, em outras palavras, em meditação, a cabeça do homem mais alto que tinha naquele povo ficava ali nos ombros de Saul. De tão grande, tão alto que ele era. E um homem polido, de uma estratégia tremenda, mas nada resolveu. Davi era minúsculo, Davi era simples, Davi não era muito reconhecido nem pela sua própria família. Isso ficou comprovado quando Samuel foi ungir por ordem de Deus. Veja que paradoxo com a unção de hoje, com as chamadas de hoje. Família Jessé mostrou logo os mais altos filhos que tinha, mas o Senhor não agradou de nenhum deles. Tem mais um, está longe daqui, está pastoreando, está no campo. Foi lá no campo que eles tiveram a revelação que o menino estava na manjedoura. Foram separados de tudo quanto é credícies e estas coisas organizadas pelos homens. A revelação só pode vir dessa maneira. João estava separado quando veio a revelação do Apocalipse. Como você pode ser revelado, misturado, vindo tanta coisa, todas as moscas varejeiras nos seus ouvidos, enchendo a sua cabeça de coisas? Davi estava separado e agora pôde se apresentar diante do rei, levando testemunho. Oh, que coisa maravilhosa! Testemunho de derrota, testemunho de fracasso. Aquele que é fiel no mínimo é fiel no máximo. Há muitos que querem enfrentar uma grande obra quando não foram fiéis na mínima, na pequena obra, no pequeno trabalho. E o que se pode esperar disto? Davi deu prova de que era um pastor, arrancando uma ovelha, não o rebanho, uma ovelha das garras do urso. Arrancando, tirando a ovelha, uma ovelha das garras de um leão. Deus lhe deu força para isso, e ele carregava o testemunho. Quando Saul o recebeu diante de si, Davi não tinha armas próprias, não tinha educação alguma, não tinha teologia nenhuma, não tinha diploma algum, mas tinha testemunho. Ele tinha testemunho de que era um pastor.
Podia o conselho daquele dia soltar manifesto desprezando, desconsiderando, mas ele tinha testemunho, ele tinha rebanho, ele tinha poder, ele tinha unção do Espírito Santo para libertar a ovelha. Então ele tinha características de pastor, ele tinha unção de um profeta sobre si. Samuel derramou o óleo sobre sua cabeça. Oh, que preparação extraordinária para se arrebanhar um povo, para lutar por um povo. Separação, contato com Deus, revelação de Deus. Oh, amados, e aquele testemunho foi seguro. Ele levou o testemunho e alforje de pastor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Davi era um pastor que tinha alforje de pastor. E dentro do alforje de pastor, dentro daquela bolsa, ele colocou 5 pedras. O número da graça. Apanhadas em um ribeiro, em um riacho, de dentro da água da vida, tiradas do lugar adequado. Você tem que buscar as coisas em seu devido lugar, no lugar adequado. Como você pode buscar alface ali em cima daquele pedregulho, daquela montanha seca, nativa? Você não pode buscar trigo no meio da mata fechada. Você tem que buscar as coisas no seu devido lugar. Você não pode buscar Deus em conhecimentos humanos. Você tem que buscar Deus no lugar onde Deus se encontra, é na sua palavra. Você tem que buscar Deus no lugar onde Deus se manifesta por revelação. Então Davi apanhou as pedras no seu devido lugar e colocou-as também no devido lugar. 5 seixos, 5 pedrinhas, colocou no seu alforje e foi ao encontro do filisteu e logo tirou uma e colocou na sua funda. Oh, que arma simples! Oh, que arma sem aparência! Antes disso, Saul tentou instruí-lo. Quando um homem se levanta, um moço, um jovem se levanta com o dom da palavra, é o que o Saul de hoje pensa logo em fazer com ele: trancá-lo entre 4 paredes e dar as suas armaduras para ele. Mas Davi não se ajeitou com aquilo. Sadum Surdasing não se ajeitou com aquilo. São Paulo não se ajeitou com aquilo que recebeu de Gamaliel. Moisés não se ajeitou com aquilo que recebeu de Faraó. E assim por diante. E um filho de Deus não se ajeita com estas armaduras preparadas por mão de homens. A armadura do soldado de Deus está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Aquela é a armadura que Deus dá para o verdadeiro soldado, que milita legitimamente. Irmã e irmão, se encontre agora arregimentado, cada um de vós que me ouve, no exército de Deus. Se encontre agora como um verdadeiro Davi. A sua arma é simples. É simples, na verdade. Davi desprezou a arma de Saul, rejeitou, porque com ela ele não podia vencer. Com ela ele estaria tão amarrado quanto Saul, quanto todos aqueles que já estavam sendo vencidos, desafiados, derrotados pelo inimigo. Ele tinha que estar desamarrado, ele tinha que estar descompromissado, ele tinha que estar livre de todas essas armaduras terrenas. Ele só dependia de Deus, ele só dependia da coisa simples, ele só dependia da simplicidade, da confiança, da fé. É o que você depende nesse instante. O gigante está diante de você. Oh, meu povo, é agora. Com que Davi venceu? Eu desafio a todos que querem vencer o pecado, o vício e toda a destruição de um lar, toda a destruição de um povo. Desafio agora. Creiam todos na simples palavra de Deus. Davi creu desta forma e foi com a sua funda. E a pedra foi bem na cabeça. Foi bem onde a coisa está hoje, na cabeça. E destruiu o gigante.
Agora você vê Davi vitorioso. Oh, que história bonita, que experiência bonita. Mas você levante a sua mão e se encontre vitoriosa, livre destas armaduras, da vaidade de Jezabel, do espírito jezabelita, balanita, nicolaíta. Levante sua mão com vitória, o seu coração, a sua fronte, irmão, cantando também. Oh, essa experiência de Davi é gloriosa, mas ela foi transmitida para a minha vida. O mesmo espírito que estava em Davi está em mim. A confiança em Deus, a confiança na palavra do Senhor, ainda que ela se apresente como uma funda simples e humilde, mas com a pedra certeira, a pedra que derrota o inimigo, Jesus Cristo. 5 pedras. Diz alguém, pregador, que as outras 4 pedras era porque Golias tinha mais 4 irmãos. Mas eles, quando viram o primeiro cair, eles correram. Se você vence agora, você vai ver como todos os outros inimigos, todos os outros pecados, fraquezas também têm que fugir de você. Mas você tem que ter o evangelho completo, a graça completa. Ó Deus bendito, ajuda cada um vencer pela fé, ter a experiência da vitória em sua alma, em sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.